Naruto copiou Yu Yu Hakusho. E não, eu não tô falando do cabelo espetado do Riei, o nome do Kurama e nem o poder da Genkai. Eu tô falando de algo muito mais profundo, muito mais estrutural, mas que não desrespeita a obra do Togashi, e sim mostra que o Kishimoto era fã e acompanhava as aventuras do nosso detetive espiritual. Quer saber que cópias foram essas? Então acompanhe a gente logo após a vinheta. Esse é o segundo vídeo de análise de Yu Yu Hakusho, mas não precisa se preocupar, você pode ver esse aqui e depois ver o outro se quiser. Afinal, agora que a gente está chegando na metade do 5º capítulo do anime e no começo do 3º volume do mangá. No caso aqui da versão meio tanco, é apenas o 5º volume, porque no primeiro vídeo eu tratei de capítulos que o anime não adaptou. Após gastar todas as boas ações que cometeu ao longo da vida para salvar a vida de Keiko e o seu próprio corpo de um incêndio, Yusuke Urameshi agora terá que trabalhar para o mundo espiritual como detetive sobrenatural, que é só um nome bonitinho. Na verdade, ele é um agente de campo que é enviado para eliminar ou prender yokais problemáticos. De investigar mesmo como um detetive, ele quase não faz. Antes de Yusuke voltar para sua vida normal, ele tem uma aventura ainda nos moldes do primeiro arco, que era mais voltado para a comédia. Antes de voltar para a escola, ele resolve dar uma volta pelo bairro. Ao entrar numa cafeteria, ele percebe que Kuwabara e sua gangue estão sendo chantageados por uma gangue de uma outra escola. E ele percebe que o líder dessa gangue possui um par de chifres que pessoas comuns não conseguem ver. Eles estão ameaçando um tal de Ekichi e, para não feri-lo, fazem com que Kuwabara se humilhe de diversas formas e que cometa crimes. Mas o nosso homem sempre dá um jeito de manter a honra e não ir contra a lei. Por fim, descobrimos que Ekichi é na verdade o gato de Kuwabara e que ele é o ponto fraco do nosso topetudo brigão. Olha, eu sei que esse é o ponto de virada do episódio e o ponto alto da comédia desse capítulo também. Só que as primeiras vezes que eu vi Yu Yu Hakusho, eu realmente morri de rir e achava que era muito idiota se preocupar tanto assim com um gato. Já hoje em dia que eu sou pai de pet, eu realmente entendo Kuwabara, fico puto, tenso lendo esse episódio e por mim eu também destruiria esses vilões na porrada. Muito mais vilões que o Toguro, na minha opinião. Acho legal e que saiu recentemente foi uma coleção de acrílico com os personagens do anime e cada um interagindo com um gato. E nessa coleção lembraram do Ekichi e colocaram o acrílico do Kuwabara brincando com ele. Aqui, meu amigo, não teve jeito. O capitalismo venceu e eu fui obrigado a encomendar esse acrílico. Ao final, depois de nocautear o rapaz com chifres, Yusuke percebe que um pequeno demônio saiu da boca dele. Então, Botan aparece para explicar que é esse o tipo de serviço que ele terá daqui para frente. Investigar e parar esses yokais que estão interferindo no mundo humano. É aqui que sai de cena fantasmas, encostos e animais mágicos para entrar demônios. No dia seguinte, Urameshi volta para a escola
para seguir sua vida comum, o que causa uma confusão menor na escola do que eu poderia imaginar. Já pensou na situação? Aquele cara encrenqueiro da escola que todo mundo tem certeza que é bandido acaba morrendo. Aí, mais ou menos um mês depois, ele volta para a escola como se nada tivesse acontecido? Cara, não ia ter como ter aula. Ia ser fofoca o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro. Ia ser o maior bafafá da vida de qualquer um que estivesse estudando ali naquele ano, e a escola seria conhecida por isso, pelo bandido que voltou à vida e voltou a estudar como se nada tivesse acontecido. E eu só consigo também imaginar a trabalheira que foi para a mãe dele reverter o atestado de óbito. Legal, bacana, foi lá, ressuscitou o cara, parabéns, show. Mas quem tem que resolver as coisas no cartório depois? Foi tu? Fui eu cancelei a certidão de óbito e tive que dar entrada para emitir a certidão de ressuscitação. Olha a pica. Aqui temos mais uma aventura no estilo antigo, do qual não existe nada de sobrenatural. Apenas um professor que não gostava do Yusuke, que roubou uma caneta cara e tenta incriminá-lo. O capítulo serve mais para o Yusuke ter um treinamento EAD com Koema, o nosso Nepo Baby preferido. Nosso protagonista aprende a usar o seu golpe assinatura, o Leigan, e recebe os 7 instrumentos do detetive sobrenatural, do qual ele vai usar apenas 3 e logo serão esquecidos. São eles: uma lupa que vê através da roupa, um radar que localiza yokais fortes nas proximidades e um anel que aumenta o poder do Leigan. Como ainda não tem muita força espiritual para usar, Yusuke termina o seu treinamento EAD acertando um Leigan na cabeça do professor FDP e já é enviado para uma missão muito maior do que ele poderia lidar. 3 ladrões roubaram os 3 tesouros do mundo espiritual, enquanto Ema Dayo estava ausente. Então, mesmo que ainda não tenha o treinamento adequado, Urameshi é enviado para recuperar os tesouros antes que o nosso Nepo Baby apanhe no bumbum de seu papai. Os 3 tesouros do mundo espiritual são claramente baseados nos 3 tesouros da família imperial japonesa, que são a espada de Kusanagi, o espelho de Amaterasu e uma joia no formato Magatama. Para os japoneses, a espada Kusanagi representa valentia, o espelho de Amaterasu representa sabedoria e invoca a deusa do sol, e a joia em formato de Magatama representa a benevolência. Os tesouros do mundo espiritual também são uma espada, um espelho e, em vez de uma joia, aqui é uma bola no formato de um brinquedo antigo. Porém, elas representam o oposto dos itens que elas foram baseadas. A espada aqui representa a covardia, pois você pode criar um exército de zumbis sem vontade que irão te obedecer cegamente. Já o espelho representa a ganância e invoca o poder da lua e não da deusa do sol. Já a bola representa a crueldade, pois suga a força e a alma de diversas crianças contra as suas vontades. Os 3 ladrões são Goki, Kurama e Riei, e Urameshi encontra os 3 sem muito problema e revela sua presença para ambos, o que certamente resultaria numa morte brutal do nosso herói. Kurama e Riei vão embora, então Goki fica para trás
para enfrentar o nosso protagonista, que é derrotado facilmente. Goki é forte e muito resistente. Seu corpo é como aço, e Yusuke já gastou seu Leigan do dia. Após ser salvo do desvivamento certo por Botan, Urameshi se recupera e vai no dia seguinte encontrar o vilão. Goki é o tipo de yokai que adora devorar a alma de seres humanos, mas sempre foi um problema se livrar do corpo deles. E ele tem um apreço particular por almas de crianças, o que faz a bola Gaki ser perfeita, pois ela suga as almas das vítimas sem deixar rastros. E ele, então, poderá se alimentar sempre que quiser, e não mais se esperar anos e anos para uma nova refeição. Como as almas levam cerca de 24 horas para serem digeridas, Yusuke parte para o resgate, mesmo ferido e com poucas chances de vitória. Ele não quer ver nenhuma criança falecer por culpa dele. E com uma mistura de sorte com estratégia, nosso protagonista vence do monstro, acertando um Leigan potencializado por um dos itens que recebeu bem dentro da boca do vilão. Eu acho estranho o fato do Riei e do Kurama se aliarem ao Goki. Ele é um yokai poderoso, devorador de carne humana e provavelmente yokai. E se por um acaso ele conseguisse se encontrar com a Yukina, ele com certeza iria querer devorar a carne dela. Isso é algo que eu vou explicar melhor no próximo vídeo, do qual eu também vou abordar o OVA 2 de Yu Yu Hakusho. Tudo bem, e é verdade que o Riei, com o seu Jagan, localizaria muito mais rápido a Yukina e nunca deixaria isso acontecer. Mas o Kurama, eu não consigo ver de jeito nenhum ele se associar a esse tipo de gente. Ele é um yokai que tomou gosto do convívio com os seres humanos e ele não gosta desse tipo de yokai. Então, na minha opinião, o Kurama ele provavelmente eliminaria o Goki alguns dias depois, antes dele usar o seu espelho, porque seria perigoso demais deixar essa pessoa daí à solta, que poderia colocar em risco a vida de pessoas que para ele é importante. Quanto ao Goki, apesar de ser um vilão com uma aparência bem genérica, e ele também ser muito maniqueísta, sendo puramente malvado, ele também é o yokai devorador de humanos mais inteligente que aparece na obra. Ele realmente não chama atenção, não comete diversos crimes, sabe todos os problemas que é deixar corpos à vista e tudo mais, e apesar dele ter roubado um item importante do mundo sobrenatural, ele ia cometer todos os crimes dele de forma bem discreta. Então, sim, ele poderia viver aí centenas de anos papando diversas almas de crianças e nunca ser descoberto. Então, sim, ele é um vilão potencialmente perigoso e que provavelmente as autoridades do mundo espiritual nem se dariam muito ao trabalho de ir atrás dele, já que ele não comete grandes crimes e nem tem grandes ambições. A segunda história é com Kurama. Ele já havia saído do grupo dos 3 ladrões e fala para Yusuke que irá devolver o espelho daqui a alguns dias. O futuro aliado revela a Urameshi que ele era uma raposa de 9 caudas que perdeu seu corpo para um caçador. Para se recuperar, ele se instalou no corpo de um recém-nascido, Shuichi Minamino.
Porém, enquanto seus poderes iam se recuperando, ele conheceu o verdadeiro amor através da mãe de Shuichi. Ele foi completamente feliz durante esses 16 anos de vida, e sua mãe está muito doente, quase falecendo. Justamente agora que estava reconstruindo sua vida e encontrado um novo amor. Kurama deseja usar o espelho durante uma noite de lua cheia, quando ele está mais poderoso, para realizar um milagre e salvar a vida de sua mãe. O milagre custará sua vida, mas para ele isso não é problema. Yusuke lembra de sua mãe chorando em seu velório e acaba interferindo, oferecendo também metade de sua vida para salvar a mãe de Shuichi Minamino e assim ela não sofrer o que a mãe de Urameshi sofreu naquele dia. Caramba, mal ressuscitou e já perdeu metade da vida. O próximo adversário é Riei. E, nossa, ele tá bem diferente aqui do que vai ser mostrado no futuro e como conheceremos ele. Para atrair nosso herói, o mestre do Jagan observa o que poderia afetar Urameshi e conseguir os tesouros sem precisar ter muito trabalho. Para isso, ele sequestra Keiko e exige que, para devolvê-la, Yusuke traga os outros 2 tesouros para ele. Nosso protagonista, que é bem cabeça dura e sempre leva, sem pensar, o que todo sequestrador pede em todas as vezes, leva os 3 tesouros pro nosso yokai espetadinho. Riei já transformou alguns humanos em zumbi com a espada do mundo espiritual e também já cortou a Keiko com ela. Então, em pouco tempo, Keiko se tornará uma yokai, a menos que Urameshi derrote o mais forte dos 3 ladrões. Riei, além de ser mais rápido, é mais forte e tem uma forma monstruosa cheia de olhos, que pode ver o ataque vindo de qualquer lugar. Nosso herói só vence a luta com o auxílio de Kurama e com o poder da sorte que comentei, pois o seu Leigan é refletido no espelho e acerta o baixinho de cabelo espetado pelas costas. Olha, se você conhece como o Riei vai ser daqui pra frente, você vai ver como esse capítulo aqui não tem nada a ver com ele e você vai estranhar bastante o personagem. Ele aqui tá todo vilãozinho, cheio de risadinhas diabólicas, todo cheio de faniquitos. Ele subestima pra caramba o Yusuke, ele evita de matá-lo, coisa que o Riei de verdade nunca faria. Ele sempre parte com tudo pra cima do adversário, sempre planejando um ataque mortal, mesmo quando o adversário é muito inferior a ele, que é uma das coisas que a gente vai ver logo na primeira luta do Torneio das Trevas contra o Zeru. Ele também usa aqui uma transformação cheia de olhos que tem muito mais pontos fracos do que vantagens. E como a gente sabe, o Jagan consome muita energia espiritual. Então uma forma dessa deve consumir ainda mais. E o Riei nem sequer é um demônio cheio de olhos. Ele tem um outro tipo de nascimento, ele tem uma outra origem. Então essa forma tá ligada ao Jagan e consumiria muita energia espiritual. E como eu disse, tem tanto ponto fraco que ele nunca mais usou. Claro, isso só aconteceu porque não era planejado ele se tornar um dos mocinhos. Isso só veio acontecer
porque ele explodiu no concurso de popularidade, ficando em primeiro lugar com o dobro de votos do segundo lugar. Então o Togashi teve que trazer ele para a história e fazer uma série de retcons. Todos eles eu acho bem decente, para ser bem honesto. Mas ainda assim não bate com essa primeira aparição. E vamos ser honestos, para que o Riei queria esses 3 tesouros? Eu não vejo nenhuma utilidade para ele, a bola Gaki, muito menos o espelho. A espada, eu posso forçar muito a imaginação que ele iria querer criar um exército de zumbis para procurarem a irmã dele. O que a gente sabe que o Jagan é muito mais eficiente do que fazer isso. Parece mais que ele estava planejando ser preso pelo mundo espiritual e ver se lá dentro ele descobria alguma informação da Yukina. O que a gente sabe que não é o que aconteceu e que não foi o que ele planejou. Ele não planejou nada, ele só cometeu um crime totalmente idiota. Antes de pensar em gastar, pense na fatura do cartão. Ainda tem os Funko Pop e o gibizinho que tu comprou na Amazon. Agora, se você quer gastar um pouquinho mais consigo mesmo ou presentear alguém querido, não deixe de usar o nosso link da Amazon, que está no primeiro comentário fixado, porque ele ajuda demais aqui no canal. Você pode comprar qualquer coisa, um Funko Pop, um gibizinho ou mesmo uma geladeira. Qualquer coisa a gente tem um cashbackzinho que ajuda pra caramba. E se você também quer colaborar de um outro jeito, seja um membro aqui do canal. Por apenas R$ 7,99 você tem vídeos exclusivos. E eu tenho certeza que você vai se interessar por esse daqui. Agora, finalmente, vamos para a parte que o Naruto plagiou. Yusuke finalmente vai receber um treinamento decente para sua função e não aquele curso EAD Mequetrefe. Ele é enviado para treinar com a Genkai, uma das exorcistas mais fortes do mundo, que, prevendo sua morte, abriu vagas para novos discípulos. Para isso, ela fará um torneio do qual conseguirá filtrar o mais apto deles. Urameshi também foi enviado para lá para investigar Lando, um demônio yokai que rouba técnicas de diversos mestres de artes marciais. Ao chegar no local, Yusuke encontra Kuwabara, que foi lá para fazer uma consulta com a exorcista renomada, para ver se parava de sentir tanto calafrios e de ver tanto fantasma. Mas como Kuwabara é muito sortudo, acabou chegando justamente no dia do torneio, cheio de pessoas poderosas para lutar, o que rapidamente anima ele e Yusuke. Aqui, o anime, que no geral é mais puxado para a comédia que o mangá, colocou várias referências a Street Fighter 2, que era um jogo que estava bombando naquele ano. A primeira eliminatória do torneio é um sorteio. Parece muito aleatório, mas na verdade está verificando quem tem algum nível de força espiritual. O que, obviamente, nossa dupla de heróis não percebe e que também gera uma revolta em muitos minions que foram participar, sendo todos eles facilmente derrotados pela nossa velhinha. A segunda prova é jogar videogame. Aqui, ao menos, ela explica aos classificados que a máquina que testa a força do soco vai medir sua força espiritual, o karaokê seu nível energético e o Jokenpô vai testar sua percepção espiritual.
Nossa dupla de heróis até já se esqueceram o que foram fazer ali e se divertem bastante disputando um com o outro. Prova inusitada e excelente para mostrar de forma divertida o que cada um ali tem de melhor. E a ideia da Genkai gostar de videogame e ter várias outras máquinas além das utilizadas nos testes vai ser aproveitada mais tarde no arco do Sensui. A velha adora um arcade e casa ainda mais com a homenagem que fizeram a Street Fighter 2. A terceira prova é atravessar a floresta em um determinado tempo. Quem tiver a melhor percepção espiritual se dará bem aqui. Quabara é de longe o primeiro a chegar. Yusuke pega o pior caminho e ainda enfrenta um yokai morcego chegando bem em cima da hora. O visual do mangá é um vampirinho e do anime é algo mais com cara de monstrengo mesmo. E a quarta prova é a típica luta 1 contra 1, para aumentar o ranqueamento do mangá por conta de um torneio. O velho método desenvolvido pelo Masami Kurumada lá em Ring Kakero. Quabara enfrenta um espadachim que usa uma espada feita para exorcismos. Ao segurar um pedaço da espada, nosso topetudo desenvolve pela primeira vez o Leiken e consegue derrotar o inimigo. Cara, isso é totalmente a cara de Shaman King. Já Yusuke enfrenta um artista marcial poderoso. E como as lutas são no escuro, ele está levando uma bela desvantagem. Até que nosso herói usa uma trapaça, colocando um cigarro aceso no inimigo para saber aonde acertá-lo com o Leigan do dia. Aqui um outro adendo. No mangá, não é incomum ver o Urameshi fumando um cigarro. Na verdade, aquela cena que ele está no terraço com a Keiko, na verdade ele estava matando aula para fumar cigarro. E no mangá, no geral, o Urameshi é muito mais rebelde do que no anime. Como, por exemplo, mostra ele jogando patinco num cassino clandestino da Yakuza. O anime também evita ao máximo comentar que a mãe dele é altamente ligado à Yakuza. Na verdade, o pai biológico do Urameshi é até um gangster, um cara da Yakuza. Então, pro desespero dos animadores, aqui eles não tiveram como escapar e tiveram que colocar o cigarro para essa cena fazer algum sentido. Mas quem apenas estava vendo o anime até aqui, o Yusuke tem um cigarro acaba até suando esquisito. Urameshi tem que enfrentar um ninja careca, que certamente foi reutilizado em Hunter vs Hunter no primeiro arco. Ele lança shurikens explosivas perseguidoras e nosso herói, ao ver que não tem chances, corre de encontro contra o adversário para tentar levá-lo junto. Mas o poder da sorte interfere. Ele cai num buraco e o ninja é acertado sozinho. Agora só resta Quabara e um baixinho. Ué, e cadê o Lando? Será que ele não apareceu? Ou será que então já derrotou ele no lugar do Yusuke? Sim, é isso que o nosso protagonista pensa. Quabara espanca o baixinho, até que ele faz um encantamento e encolhe o nosso topetudo. E ele é derrotado facilmente e com requintes de crueldade. Lembrando um pouco o Vegeta Ozaru brincando com o Goku. Agora resta nosso herói exausto, sem poder,
usar o Leigan contra um yokai poderosíssimo e que já copiou o Leigan também, sabendo usar de forma muito mais poderosa. Urameshi não tem chances. Lando é fraco na pancada, mas possui diversas técnicas. Teias poderosas, invocações de animais e yokais, e ainda pode reduzir o tamanho do nosso herói, assim como fez com Quabara. A sorte que o vilão é muito arrogante e fica brincando com o nosso protagonista, que tem a sorte ao seu lado. Urameshi usa um buraco conectado ao buraco anterior para acertar um último soco com toda a força em Lando, e acaba caindo sem forças no chão. Isso não é o suficiente. O yokai lança seu jutsu de encolhimento para torturar Urameshi. Mas quem acaba encolhido é ele. O golpe tem um enorme ponto fraco. Além de demorar muito e te deixar vulnerável, se o alvo não escutar o encantamento, quem colhe é você. Então basta Yusuke levantar e cair com tudo em cima do adversário. Muito mais poderoso, mais burro e azarado do que ele. Tá bom, Otaking. Cadê a parte que o Naruto plagiou? Você falou e eu não vi nada. Pois é, plagiar é uma palavra forte. O que o Kishimoto na verdade fez foi homenagear Yu Yu Hakusho segundo a tradição de arte japonesa. Mas, segundo a lei de diversos outros países, isso acabaria sendo enquadrado como plágio. O Ilha Kaiju já explicou isso nesse vídeo aqui, que é excelente, e sugiro que vocês vejam depois de assistir o meu. Mas, simplificando muito, o que o Kishimoto copiou aqui foi a estrutura do torneio da Genkai e usou toda essa estrutura no exame Chunin. A parte do sorteio e do videogame é equivalente à prova escrita de Naruto, aonde é testado suas habilidades de forma inusitada e o protagonista nem entende por que passou. Ambos têm uma etapa numa floresta perigosa em que se pode encontrar vários adversários e armadilhas, e um torneio com os aprovados. Mas para mim, o que evidencia de verdade a inspiração do Kishimoto nesse arco é o Lando, que o Kishimoto fará uma releitura dele, transformando no Orochimaru. Pensa bem, os dois personagens gostam de copiar a técnica de outras pessoas e as eliminar. E os dois também se infiltraram numa competição para observar ali técnicas que poderiam roubar. A grande diferença deles mesmo está mais no animal que representam. No caso, o Orochimaru, uma cobra, e o Lando, uma aranha. Isso fora todas as homenagens que o Kishimoto fez a Yu Yu Hakusho, como a raposa de 9 caudas ter o nome de Kurama, o cabelo parecido com o Riei do Sasuke, assim como a sua espada, a Tsunade ter o mesmo poder de ficar jovem, assim como a Genkai. Só que, diferente da mestra de Yu Yu Hakusho, a Tsunade fica sempre com a aparência jovem e tem uma super força, sendo então ela mais ligada com o tipo de pensamento do Toguro, fora outros dois personagens que vão aparecer mais pra frente, que um tem o poder de prender a pessoa através das sombras, igualzinho o Shikamaru,
e um outro que aprisiona a alma das pessoas usando uma competição de jogo de palavras. Assim como vai acontecer com os irmãos Kim e Jin lá no último arco de Naruto. Fora que aquela tática que o Naruto usa de entrar num buraco e sair em outro para acertar o queixo do Neji lá no segundo torneio que tem do exame Chunin é idêntico ao que o Suki faz aqui para acertar o golpe no Lando antes do Lando usar o encantamento que deveria encolher o Yusuke. Então, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Sabiam dessa? Sabiam que o Kishimoto pegou estruturas do Yu Yu Hakusho e aplicou de forma excelente na sua obra? Para mim, eu nem consideraria plágio, e sim uma grande homenagem, o que de fato é, segundo a tradição japonesa de arte, mas isso lá nos Estados Unidos daria um baita de um problema. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, manda esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide. Se você gostou, não deixe de ser um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você tem vários vídeos exclusivos, são quase 20 vídeos aí para você maratonar. Pô, todos eles saem a um preço camaradaço. E não deixem de ir lá ver o vídeo do Ilha Caju, eu vou deixar aqui na tela final. Dá lá uma moral pro cara, que o cara é brabo. É isso aí, até a próxima. Não conheci o outro mundo por querer.